Estamos no ano de 1780 de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estou com 82 anos de idade, muito próximo de deixar esta terra. Hoje acordei envolvido por uma saudade imensa. A lembrança forte de Fabiano me traz profunda alegria. Sinto vontade de falar desse apóstolo da caridade. Desejo falar de fatos que presenciei, que são dignos de registro. Peço a Jesus que não deixe que minha memória cansada e já desgastada pelo passar dos anos me traia. Para que os exemplos dele fiquem para sempre entre nós, busquei a memória jovem do Miguel, noviço de fé fervorosa e de profunda admiração por Fabiano. Naquela longa tarde de um outono ameno, começamos. Acalme-se, amigo. O que te aconteceu? Estás ferido? Caí, vítima de assaltantes. Tudo bem, não digas mais nada. Não estás mais sozinho, estou contigo. Vem. Vem comigo. Precisas de cuidado. Barbosa, amigo, sinto-me feliz de estares comigo aqui. Que bom que ainda me tens contigo. Quem és tu? Por que falas comigo assim, como se me conhecesses? Eu sou aquele a quem serves desde muitos séculos. Voltaste a procurar-me após te cansares de juntar os bens da terra e me encontraste onde sempre há um pedaço de minha alma, no coração de cada aflito. O que estás a dizer? Que andas me procurando em teus pensamentos mais íntimos. Andas tentando compreender um sentido para a tua vida. Sentido que não encontraste na fortuna que amealhaste todo esse tempo. Vê-se que realmente me conheces. Ando aturdido, sem saber o que fazer de minha vida. O que fazer, meu amigo? Voltar a servir-me. É preciso que me encontres onde houver a dor, e voltaremos a rever-nos sempre e para sempre. Em cada lágrima que enxugares, em cada coração que apacentares, em cada dor que suavizares, será a mim que estará socorrendo. A hora de juntares de novo tesouros no céu. Tu me aturdes com essas palavras. Quem és, afinal? Eu sou o Cristo a quem serviras e que voltei a buscar-te. Para ser santo, meu filho, não há necessidade de apresentar fatos extraordinários. Veja o exemplo do nosso querido Fabiano. Serviu-lhe de berço a região mais bela e simples do continente lusitano. Seu jardim florido, regado pelas águas do Ave e da Vizela. Como pai, uma família humilde, mas temente a Deus. Mas, Senhor, como de tão longe nosso querido Frei veio até nós? Os caminhos de Deus são desconhecidos por nós. Sabe-se desde criança, algo dentro daquele menino já o inquietava. No início, pela necessidade de sobrevivência, ele achou que era o quinhoar-se de tesouros materiais. Sabia, no entanto, que como agricultor de terras alheias, não podia mesmo ir longe. Resolveu então buscar outros caminhos. Movido por esses interesses,
Rumou-se ainda muito jovem para a cidade do Porto, mas pouco durou sua estada naquela cidade. Ouvindo de muitos as possibilidades de enriquecimento nas terras do Brasil, partiu resoluto para a terra do Cruzeiro. De Portugal, o nosso Frei veio direto para a capital? No começo, sim, mas imediatamente buscou as terras de Minas Gerais, praticando comércio com os senhores daquela região. Por um tempo fez isso, até que, cansado, fixou residência em Paraty, por estar perto da capital e por ser caminho para as terras de Minas. Enriqueceu como pretendia. Então Frei Fabiano, exemplo de pobreza, humildade e caridade, foi um homem de posses e comerciante bem-sucedido antes de vir para a ordem? Mas a fortuna amealhada não aplacou a inquietação que o visitava desde criança. Conforme seu próprio relato, após aquele encontro com Jesus, rumou-se para sua casa. Seu corpo estava cansado, mas em sua mente fervilhava a ânsia de algo fazer, mas sem saber como. Vencido pelo cansaço, adormeceu. Barbosa, filho amado do meu coração, se anseias o reino dos céus, distribui os bens da terra que amealhaste e venha comigo. Para onde irás, terás a oportunidade de entesourar os bens da vida eterna. Lá te serão confiados os mais singelos cargos, para que operes com tranquilidade e perseverança. Neles dulcificarás o teu coração, educando as tuas palavras, os teus ouvidos, cultivando paciência e a resignação. Sofrerás em teu corpo para libertares o teu espírito. Em teus braços recolherás os que choram e clamam por misericórdia. Assim, edificarás o reino de Deus em teu coração, por acendê-lo nos corações dos que te buscarem. A tua bandeira terá uma única palavra: caridade. Depois daquele momento, Fabiano compreendeu que não bastava ser pobre no meio das riquezas. Queria ser pobre e despojado de tudo. E assim ele fez. Do que possuía. E a imitação de Jesus Cristo não tinha de sua uma pedra para repousar a cabeça. Ele, como ninguém, compreendeu e vivenciou os ensinamentos de Jesus. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que possuis e doa aos pobres. Porém que ninguém entre vós que não renunciar àquilo tudo que possui, não pode ser meu discípulo. E foi esse extremado amor à pobreza que o fez escolher a nossa ordem. E qual a função que um homem de negócios, abastado e ativo, poderia exercer aqui, onde o recolhimento e a servidão ao próximo são pilares para agradar a Deus? Inicialmente, ele exerceu o difícil cargo de porteiro. Mas sua aptidão era tanta em servir que víamos nele um raro exemplar de observância aos ensinamentos de Jesus. A presença dele alegrava-nos e edificava-nos. A sua modéstia, o cuidadoso estudo da perfeição corrigiam-nos os descuidos. A grande facilidade que Fabiano tinha de amar ao próximo como a si mesmo fez-me transferi-lo para a enfermaria. E naquele espaço de dor, quantos gemidos foram acalmados, quantas feridas foram cicatrizadas, quantas súplicas foram atendidas, quantos anseios aquietados e quantas dores foram aliviadas por aquele coração amoroso e confiante em Jesus, guia e modelo da humanidade. Quanta sabedoria! Quantos exemplos de ensinamento evangélico, meu filho, nosso querido Frei nos demonstrou. Ele sempre encontrava nas pequeninas coisas uma oportunidade de nos ensinar a viver o Cristo no nosso dia a dia. Lembro-me claramente de uma manhã,
quando estava preocupado com a falta de alimentos na nossa despensa, chamei Frei Fabiano. Sabes que é chegado mais um dia de distribuição de alimentos e quase nada temos para doar-lhes. Como tens um vasto círculo de admiradores beneficiados por tuas intercessões junto aos céus, creio que seria oportuno que a eles recorras, pedindo-lhes contribuições. Não posso incomodá-los, Senhor. Eu de mim não prestei benefícios a ninguém. Se houver alguém com direito a rogar por retribuição em troca dos benefícios distribuídos, este único alguém é Jesus. Ora, Fabiano, eu não digo cobrar favores. É que em verdade dói-me que alguém venha nos estender a mão e a recolha vazia. Eu sinto também o mesmo. Que tal então pedires a qualquer estranho? Fabiano tomou para si aquele encargo. Era de vê-lo por muitos dias a arrastar-se pelas ruas, apoiado em seu bordão, batendo de porta em porta, a pedir esmolas pelos pobres. Depois de muito andar, cansado, bate à porta de uma casa fidalga. Que queres? Sou do convento e venho estender-te a mão. De onde és? Do convento. Essa voz... És Barbosa? O ex-Barbosa. Não me reconheces, Barbosa? Sou Ricardo. Já lá se vão mais de 20 anos e eu quase nem te reconheço nesses trajes. Vamos entrando, meu amigo.
Para os teus pobres, Barbosa. Não são meus pobres, Ricardo, mas pobres de Jesus. Que seja, mas isso alivia minha consciência. Metade do que tens aí eu recolhi numa trapaça, trazendo infelicidade para um grande amigo meu. Mas hoje eu quero finalmente aliviar minha consciência. Não posso aceitá-lo, Ricardo. Mas eu te quero dar. Não dás o que é teu. Quem sabe aquele de quem tomaste esse dinheiro traz o coração amargurado pelo mal que lhe fizeste. Deste modo, não sou o caminho certo para a reparação do erro praticado. Não é aos pobres de Deus que deves esse dinheiro, Ricardo. Tome, volte para junto daquele a quem prejudicaste e devolve-lhe o que é dele. Somente assim repararás a tua falta e recuperarás um coração que lhe quer mal. Fabiano despede-se, deixando Ricardo imerso em reflexões. Semanas mais tarde, ele recebe no convento um pequeno embrulho, acompanhado de um bilhete onde se lê: Reconquistei o amigo que havia perdido. Agora tenho paz. Hoje envio-te parte do que é legitimamente meu e rogo dá-los aos pobres de Deus. Tenho orado muito, agradecendo o nosso feliz reencontro, que isso me libertou da tortura mental. Conto-te isto, meu filho, para que compreendas que viver com Cristo é aproveitar cada momento para exemplificá-lo. E ser amigo de Cristo não é gozar de privilégios, é tomar a nossa cruz e segui-lo. Mesmo com o coração agoniado, ferido, devemos prosseguir, pois o condutor da charrua não deve largá-la, assim como nosso mestre não largou a cruz da redenção a caminho do Calvário. Porque, Senhor, estas minhas pernas enfermas, se dispusesse eu do dom de mais saúde, mais te serviria. Assim como estou, não posso ir aos sofredores. Sou obrigado a vê-los virem até mim. Será justo obrigá-los a tais sacrifícios? Por que clamas contra mim, Fabiano? Senhor, não clamo contra vós. Rogo tão somente, me deis condições físicas para vos servir melhor. Não levantei queixas contra os teus serviços. Sigas, pois, amando o teu próximo. Todo aquele que vive a caridade é o que mais serve com a força do coração. É que pensei ir aos aflitos. A cada novo dia, trago-te os aflitos à porta do teu coração. Mantém-te aberto para recebê-los e ampará-los em meu nome. Lembra-te de que o céu pertence a todos por herança do Pai Celestial. Cabe aos herdeiros, pois, buscar o reino para viver onde e como estiver. Por que então querer dispensá-los do esforço da procura? E para servir, como estais, já basta. Se servir ao Pai na cruz, de mãos e pés atados por cravos, como não servires a Deus com pernas e braços livres? Nem todos os sãos do corpo encontram-se a caminho do meu reino, mas recebo todos os dias coxos e cegos, surdos e estrupiados do corpo que alcançaram a saúde da alma. Queres saúde para desertar do bem? Senhor, faça-se neste teu servo a tua vontade. Em uma tarde em que estava compenetrada em meus afazeres, entrou repentinamente em minha sala uma jovem. Tinha nos braços um recém-nascido, e sem que eu lhe perguntasse algo, ela me disse com visível gratidão:
Licença, meu senhor. Sim? Agradeço-vos muito, senhor. Não te entendo, filha. O que eu te fiz para merecer agradecimento? Há 4 dias, eu quase morria de parto. Desesperada, roguei a Jesus que me enviasse amparo. Pouco depois, pela porta de meus aposentos, entrou Fabiano de Cristo. Fabiano? Há 4 dias? Ele mesmo, senhor. Disse-me então que minhas preces tinham sido ouvidas e me assistiu de tal forma, ajudando carinhosamente a parteira, que salvou meu filho e me salvei também. Conhecias Fabiano? Só de nome, senhor. Mas naquele dia, enquanto me atendia, ele me disse que lá estava sob vossas santas ordens. E hoje, a primeira coisa que faço é cumprir o dever de gratidão. Tudo o que me dizes é impossível. Como impossível, se até a parteira é testemunha de tudo? Como dizeis que é impossível que vos digo? E hoje peço-vos licença para dar ao meu filho o nome de meu benfeitor, Fabiano. Creio, deves pedir diretamente a ele. Mas acho isso também quase impossível, filha, porque há mais de uma semana que Fabiano arde em febre, confinado em sua cela. E de lá em corpo não saiu. Mas foi ele quem me atendeu. Valha-me Deus. Se ele não saiu em corpo, o socorro deve ter sido então em espírito. Foi então que compreendi o que muitos aflitos de lugares distantes diziam, que tinham sido socorridos por Fabiano em momento de grande agonia. Compreendi então que todos esses socorros foram realizados em desdobramento espiritual. Ele criou fama, mas é um tolo ingênuo ou um grande enganador. No mais que dizem é fantasia. Tu sabes o poder imaginoso da crendice. O povo tem fome de milagre. Por certo que sim. E o Fabiano também não faz por menos, deixando-se envolver pela crença dos fanáticos. Aparentemente, faz tudo o que lhe for pedido. Talvez não seja bem assim. Pode ser mais ingenuidade do que malícia. Eu não acredito nessa ingenuidade toda, não. Eu vou te provar. Como? Pedirei a ele que atenda alguém que nem existe. Vou pedir para atender uma senhora a 2 ruas daqui. E verás que ele voltará com notícias de que atendeu. Enquanto Fabiano atendia o pedido dos dois, eles se entretinham, rindo da situação, à espera de que Fabiano retornasse para enfim desmascará-lo. Não demorou muito e nosso amigo retornou. Lá vem o irmão Fabiano. Com certeza nos dará informações fantásticas, nascidas da sua imaginação fértil de um antigo homem de negócio. Vamos ver. Então, irmão Fabiano, prestaste assistência à mulher? Oh, sim. A pobrezinha estava desesperada e ferida. E ela sofria muito? Sofria, coitadinha. Mas o que mais lhe doía, porém, era não ter conseguido chegar até aqui. Pedi auxílio a algumas pessoas bondosas e a levamos para uma hospedaria. Não me diga. Pena que nós não estivéssemos lá para poder ajudar-te. Se estivesses lá, terias me poupado um incômodo. Porque tão logo a acomodamos na hospedaria, ela me incumbiu de lhe trazer uma correntinha. Ela disse que é tua e que te ia trazê-la. Fabiano, sem aperceber-se do espanto do Frei, completa a informação, descrevendo a senhora a quem prestara socorro. Repete algumas expressões de carinho que ela endereçara ao Frei. Esta corrente... Ela é tua parenta? Esta mulher, Fabiano... Esta mulher é minha mãe. E há 2 anos ela é morta. Pois ela vive, meu filho, e segue a te amar. Em Frei Fabiano, filho, caridade não era o mero sentimento que as pessoas confundem com filantropia. Seu amor ao próximo vinha da profunda convicção de que todos somos irmãos, filho do mesmo Pai Celeste. Daí o devotamento extremo na prática do bem. Daí o desinteresse absoluto que denotava em tudo que pelo próximo fazia. Era em Deus e por Deus que o amava. E era de Jesus Cristo que esperava um dia ouvir estas palavras.
Estive doente e me trataste. Estive faminto e deste-me de comer. Entra, pois, no reino do teu Senhor. Veja o seu proceder no caso de André. Quanto carinho, quanta atenção, quanta sabedoria. Com licença, pai Fabiano. Sim, meu filho. Pai Fabiano, vim despedir-me. Eu não poderia partir sem antes lhe ver pela uma última vez. Sabes que lhe devo a saúde. E vais viajar? Sim, uma viagem sem retorno a uma região onde já fui feliz, mas onde sofro agora uma dor sem remédio. E viajas por seres infelizes? O que me resta aqui, pai Fabiano? Além do teu coração paternal, nenhum outro encontrei que me desse compreensão. Cansado, partirei desiludido e assim não farei mais ninguém infeliz. Mas se despedes para sempre? Sim, tomarei novos caminhos. Há caminhos, porém, que são traiçoeiros desvios que podem nos conduzir a sofrimentos ainda maiores. Se a vida te pesa aqui, como será essa vida amanhã? De tudo me livrarei. Também um dia pensei em livrar-me de muitas coisas, André. Descobri, porém, que ninguém se livra de si mesmo, salvo quando se esquece de si para viver pelos outros. Há por isso partidas que nos conduzem ao bem, fazendo desabrochar virtudes adormecidas em nossos corações. E há aquelas que nos arrojam a despenhadeiros insondáveis. Partirei para onde não haja mais amarguras e talvez nem felicidade. Mas queres te anular para te esquecer? Creio que sim. Antes de partires, porém, quero que me ajude a dar conforto a um velhinho cego na hospedaria, porque hoje me faltam as forças. Levarás assim para onde fores uma lembrança inesquecível que talvez te faça recordar da nossa amizade. André relutou visivelmente. E Fabiano, qual faz um pai com um filho relutante, tomou pelo braço e quase o arrastou na direção da enfermaria. Os dois estavam diante do modesto leito. Juvenal. Oh, meu bom amigo, que bom ouvir tua voz novamente. Como está se sentindo hoje, Juvenal? Mais sereno, nesta noite interminável de minha cegueira. Somente agora comecei a compreender o sentido real da vida. Sozinho com minha consciência, tenho revisado cada um dos meus dias. E rogo a Jesus a oportunidade de reparar todos os males que pratiquei. E queres viver muito, Juvenal? Oh, sim! Preciso viver muito, se Deus assim me permitir. Porque os pecados de minha indiferença para com todos me atiraram numa completa solidão e amargura. Eu queria abraçar meu filho, que diante de meus maus tratos e destemperos, ele abandonou esta vida pela porta do suicídio. Até ontem, julguei que esse meu pecado seria sem perdão. Esta noite, no entanto, o meu filho veio me visitar, pude vê-lo novamente, mas ele, entristecido, me contava de sua imensa dor espiritual, porque não sabia que a vida continua no além. Ele também não sabia, meu amigo, nem ele nem ninguém, que embora bruto, grosseiro, selvagem que sempre fui, eu o amava. E por ter medo de perdê-lo, quantas vezes me tornei agressivo, alimentando uma falsa indiferença, e só aumentou a barreira entre nós.
ô meu bom Juvenal. Deixo-te por hora na companhia do nosso André, que te ajudará a alimentar-se. Ele também veio nos despedir-se de todos nós, para buscar rumos ignorados do seu coração. Fabiana afastou-se, deixando os dois em estreito convívio. 2 horas mais tarde, André sai da enfermaria com fisionomia refeita e, indo ao encontro de Fabiano, lhe diz: Com licença, Frei. Amanhã eu voltarei. Não partes mais? O além talvez não seja a região ideal para se fugir da vida, se atrás ficarem os que choram por amar-nos tão profundamente. Além disso, amanhã eu tenho encontro com um pai que não tem filhos e que precisa de alguém para guiá-lo na cegueira em que aprendeu a ver e me fez luz. Fazes bem, meu filho. O suicídio não é um porto de chegada, mas a travessia de uma grande tormenta. É o princípio de todas as dores e de tormentos infindos, porque a vida é eterna para nós. Afinal, há sempre os que nos amam, cada um do seu jeito, e é preciso entender a linguagem do amor. Das virtudes dos santos, 2 sobressaíam em Frei Fabiano: a bondade e a paciência. Certa noite o surpreendi andando descalço, com a perna inchada nos corredores da enfermaria. Preocupado que a friagem pudesse agravar a sua erisipela, o repreendi. E ele, com o coração cheio de amor e compaixão, me respondeu que assim agia para não incomodar os doentes que ali dormiam. Nos muitos anos em que serviu aos nossos enfermos, Fabiano teve várias oportunidades de provar a difícil arte que é a paciência. Mas uma delas ficou gravada em nossos corações. O ocorrido é o seguinte: certa vez, Fabiano servia a um doente frenético um prato de caldo, tendo tido o cuidado de o levar bem quente para que lhe fizesse bem e lhe fosse agradável. Mas o doente, por qualquer motivo, se exaltou e, num gesto inconsiderado, atirou com a terrina no rosto do bondoso enfermeiro. O líquido quente queimou dolorosamente e derramou-se pelo hábito. Era para irritar qualquer pessoa. Mas Fabiano, longe de proferir qualquer palavra áspera ou mesmo leve censura, achegou-se do enfermo e pediu-lhe perdão pelo seu pouco jeito em servi-lo, prometendo ir imediatamente procurar outro prato de caldo. Notando a queimadura em seu rosto, indaguei de onde provinha. O bondoso Frei não teve como esquivar-se e contou-me o ocorrido, tendo tido o cuidado de desculpar o doente de todas as maneiras e modos, pedindo-me insistentemente que não o repreendesse. Como esse, só Deus sabe quantos outros gestos de extrema bondade cometeu o nosso bondoso Frei. É uma vida exemplar e maravilhosa do nosso querido Frei. A presença dele entre nós foi uma dádiva dos céus. Fabiano ensinou-nos a viver e, principalmente, a morrer com Cristo. Sentindo a morte próxima, o nosso Frei procurou-me. Com licença, Frei. Sim, meu filho. Partirei dentro de 3 dias. Antes, porém, venho pedir-te licença para despedir-me dos irmãos que mais sofrem. Ah, meu amigo, como eu queria que esse dia nunca tivesse chegado. É com muita tristeza que eu te digo. Vá em paz. Saiba que todos nós aqui sentiremos muito a tua falta. Os dias aqui não serão mais os mesmos, sem a tua presença, teus ensinamentos, teus exemplos, enfim, tua vida exemplar. Mas acredito que de onde estiveres,
continuarás zelando por nós. Peço-te por caridade que ore por este servo falho do Senhor. E, se possível, guarda-me em teu coração, que é de amor e paz. Que tem, Senhor? Deus chama suas aves para os céus, instintivamente. Após 43 anos de religioso, o bom irmão ia unir-se à grande família franciscana no céu, recebendo aí o prêmio de suas muitas virtudes. Quem presenciava seu feliz passamento não se podia esquivar a exclamação do salmista: oh, quão preciosa é na presença do Senhor a morte dos seus santos! Aqui finalizo minha narrativa, mas os exemplos de Fabiano continuarão presentes nas mentes e corações de todos que o conheceram, ou dos que dele só ouviram falar. Espero firmemente que esses meus relatos ajudem a manter viva a imagem desse santo, que em vida nos ensinou a viver e a morrer para o Cristo.